Olá, vamos dar início à nossa primeira aula técnica aí do curso de robótica. Vocês tiveram acesso a uma aula que foi sugerida uma plataforma de programação em bloco. Nós teremos uma aula mais completa, mais dinâmica, mostrando alguns passos, tanto do Code.org quanto do Blockly Games, passo a passo a programação e como aquilo seria trabalhado em lógica de programação. A gente vai ter esse tutorial lá na sua sala de aula, então você vai ter acesso. Eu lembro que você deve ter percebido que da sala de aula você vai para um canal, esse canal é o Oliveira Física Maker, é o meu canal do YouTube. Eu sou o professor Murilo Oliveira, eu ministro aula nas unidades de Águas Claras, QI e Samambaia, ministro aula na física e na robótica. E hoje a gente vai fazer um apanhado bem básico, bem técnico para o ensino médio. Para o ensino médio, bem simples também, ele pode ser aplicado também no Fundamental 2, com o oitavo, nono ano, porque é muito simples, né? Na medida que a gente for se aprofundando, eu vou estar falando de forma mais matemática, mais técnica aí com as turmas do ensino médio. Mas essa primeira aula é muito simples. Qualquer aluno aí do sétimo ano, oitavo, nono, todo mundo vai entender. É uma aula que a gente teve até no laboratório, antes de acontecer esse problema da gente estar mais afastado. Então, uma aula bem tranquila, beleza? Eu quero apresentar duas plataformas que são duas plataformas que nos ajudam aí de forma online. Você pode trabalhar em casa. Se você tiver um computador, você vai poder trabalhar com essas plataformas. Se você não tiver um computador, que pode acontecer de você não ter computador, você quiser trabalhar e fazer essa mesma programação que a gente está fazendo em Arduino no seu celular, você pode baixar um aplicativo chamado ArduDroid. ArduDroid, ele é muito bacana. Você consegue fazer a mesma programação na linguagem C nele, consegue até rodar se você tiver uma placa de Arduino. No nosso caso, nós temos nos nossos laboratórios essas placas aqui, se vocês conseguem ver direitinho, são as placas que vocês operam nos laboratórios. A gente começou a operar com elas esse ano, mas não deu tempo de brincar não. Então, a gente vai trabalhar mais de forma virtual aí, porque não tivemos esse tempo em laboratório. Assim que a gente retornar, vocês já terão um conhecimento mais apurado do que é tanto os conceitos físicos e técnicos da plataforma Arduino, quanto conceitos de programação, beleza? Deixa eu diminuir aqui essa tela para a gente sair um pouco da parte de apresentação. Acho que assim fica melhor. Bom, essa é a primeira plataforma que eu quero apresentar para vocês. É uma plataforma, ela é um pouquinho pesada, porque ela é mais gráfica, né? Mais para objetos aí, mas ela roda bem tranquilo, tá? A Tinkercad. Nessa plataforma vamos ver, tomara que não dê problema aqui, porque tem muita gente acessando a internet em todos os lugares. Essa plataforma você pode fazer projetos 3D com ela e fazer impressão, né, na impressora 3D aí. E também tem a parte que você pode trabalhar com circuitos. Ela tem até muitos circuitos de exemplo. Esses são os circuitos que eu estou preparando aulas para a gente, né? Essa é a plataforma que a gente vai trabalhar para montar nossos circuitos em simples. O circuito que a gente vai montar hoje é um circuito apenas com LED, trabalhando LED e resistores, que foi a primeira aula que a gente já teve em sala de aula. Tem outra plataforma importante aqui que vai nos ajudar em termos de conceitos para entender o que é um circuito, o que é uma DDP,
diferença de potencial. O pessoal do terceiro ano e do nono ano já viram isso, nono ano de forma mais leve. O pessoal do terceiro ano já é conteúdo já para vocês, isso em física. Se o nono ano viu, então, segundo ano tem esses conceitos, mesmo que de forma mais vaga, segundo e primeiro ano ainda os tem. E mesmo os alunos, como eu citei anteriormente, do Fundo 2 aí, que não tiverem acesso a essa aula, que ela vai ser disponibilizada nas salas também, até por ser uma aula muito básica, esses alunos vão ter esses conceitos, porque a gente vai falar deles, tá? Então aqui é uma plataforma voltada para experimentos, né? E a gente vai trabalhar com a parte de elétrica. Vamos montar um circuito elétrico. Vamos tentar montar um circuito muito parecido com o que a gente vai estar montando no Tinkercad e ver a situação física acontecendo dentro do circuito. Essa situação física é a situação de corrente elétrica e DDP. Muito bem. Já apresentei a plataforma para vocês, que é essa aqui. Então, vamos embora. A programação que a gente vai fazer, deixa eu ver se não é essa aqui é de uma aula posterior. A programação que a gente vai fazer é essa aqui. E esse é só o exemplo, a gente tem que partir do zero. Muito bem. O que a gente vai montar? Aqui, ó, dentro da plataforma, aqui eu já estou dentro da plataforma na parte de circuitos, você está vendo aqui. E na parte de circuitos eu vou lá para o básico de qualquer circuito, vou pegar os componentes que eu vou precisar para o meu circuito básico. O primeiro componente é uma placa de Arduino. Aqui você percebe que a placa que eu mostrei para vocês, ela é uma placa grande. Você pode falar aí, ó, a placa que o senhor mostrou para a gente, ela não é essa placa, não está verde aí, ó. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque esse projeto Arduino é um projeto aberto. Ele é um projeto italiano, ele é um projeto aberto. Qualquer empresa pode pegar e replicar esse projeto. Ele está na internet. Então, qualquer empresa de eletrônica pode fazer isso, e essa empresa é uma empresa que reproduziu, lógico, com sua própria marca. Essa câmera. Então, a estrutura da peça é a mesma. Vamos lá diminuir. A estrutura da peça é a mesma estrutura. Qual a diferença? A diferença é apenas que essa foi a primeira, essa é a original. Esse cara aqui, ele é open source, é um projeto aberto, então qualquer um pode pegar e replicar isso, tanto que você vai achar muita coisa no mercado. Vai ter até placas Arduino Uno, e nós tem diversas placas, inclusive aqui no simulador tem diversas placas, tá, pessoal? E essas placas, elas têm até o pirata do Arduino. Apesar de ser um open source, ele tem o pirata. Interessante, né? Então vamos lá, peguei aqui uma protoboard. Essa protoboard, a gente dá uma virada nela para montar nosso circuito. Nosso circuito é apenas um LED, um resistor. Um LED que é a nossa lâmpadazinha. Tá aqui nosso LED. Aqui, ao clicar os fios, a gente vai entender como é que funciona a protoboard. Às vezes a gente fala dentro de sala de aula, faço o desenho, mas tem uma dificuldade de mostrar isso se não tiver com vou colocar aqui, luzinha, é a nossa luz. Tem outra coisa interessante do LED, você pode escolher a cor do LED aqui, ó. Você pode botar um LED branco aqui. Em sala de aula, quando a gente está falando de protoboard, eu tenho dificuldade de falar sobre a própria estrutura da protoboard. Que estrutura é essa? Quando eu clico, eu vou clicar um jumper aqui, ó, em qualquer ponto desse aqui. Ao clicar esse jumper, se eu clicar esse jumper aqui, do positivo, todos os outros que estão verdes aí acima, eles vão estar com a voltagem que for adicionada aqui. E aqui o terra, todos, quando eu clicar o jumper, eles vão estar com o retorno, né, da amperagem em todos os pinos aí. A gente vai ver isso na medida que a gente for colocando os fios aqui. Então vamos lá, nosso resistor aqui, vamos deixar nosso resistor. Deixa eu virar esse LED.
já adicioná-lo à placa. Vou adicionar. Quando eu coloco esse LED aqui, perceba que ao colocar o pino dele aqui, o anodo e o catodo, o positivo e o negativo, né, a entrada de voltagem e o retorno, né, o terra, quando eu coloco ele aqui, eu estou acionando todos esses pinos. Qualquer jumper que eu colocar aqui, e vou colocar já já na nossa montagem, ele vai estar adicionando todos esses pinos aí, beleza? Como esse vídeo vai estar lá no canal, se você tiver alguma pergunta posterior, vai tanto estar no canal quanto vai estar na sua sala. Lógico, sua sala ela vai te direcionar ao canal. Você pode fazer pergunta tanto no vídeo do canal quanto no e-mail. Vou deixar um e-mail institucional para que você possa fazer perguntas lá, se você tiver perguntas sobre a plataforma. Vai ficar na descrição do vídeo, vai ficar as duas plataformas, deixar as duas plataformas na descrição do vídeo, e esse próprio projeto vai estar aberto lá na descrição do vídeo, se vocês quiserem fazer perguntas no projeto. Olha só, temos 3 estruturas de perguntas aí. Você pode fazer pergunta no projeto, você pode fazer pergunta no canal do YouTube, você pode fazer pergunta no e-mail, que eu vou deixar disponibilizado, que é o e-mail institucional, beleza? Então, voltando aqui para nossa estrutura, o que nós temos aqui? Vamos lá. Deixa eu trazer essa placa um pouquinho aqui para perto. Bom, temos nosso resistor. Nosso resistor, nós vamos mudar aqui a indicação dele, a resistência dele. Vamos colocar uma resistência de 300 ohms nele. Aqui, pessoal, toda vez que você for colocar no seu circuito, você vai colocar o resistor na entrada de voltagem do seu LED. Por que na entrada de voltagem? Ele tem que diminuir a voltagem que vem da placa, que é a voltagem que a gente vai colocar aqui no LED. Por que diminuir? Porque ele pode queimar. Então, antes de colocar, vamos virar o LED para ele ficar na posição correta. E lembra que eu falei que eu posso colocar em qualquer jumper, qualquer buraquinho aqui, eu vou deixar nesse aqui, eu faço essa conexão aqui, ó, né? Vejam que a gente está aqui na 11, né? Na coluna 11. Bom, beleza. Como essa aqui é a entrada, agora vamos analisar nossa placa. Aqui eu tenho um pino que vai trazer a energia para esse cara, tem um pino que vai trazer, a gente pode escolher qualquer um dos pinos. Eu vou escolher aqui o pino 13, poderia ser qualquer um deles. Vou escolher o 13 porque tem uma definição de aula que eu vou deixar para vocês acessarem aqui, tá? Com o pino 13. E esse pino, ele vai ser programado para enviar corrente para o LED, para acender o LED e cessar o envio dessa corrente. A gente vai oscilar esse envio de corrente. Você já deve ter visto essa mesma programação em árvorezinha, em aqueles enfeites de árvore de Natal. Tem esse tipo de programação. Então, nós colocamos ele fazendo a ligação com o resistor. Pronto. Posso escolher a cor do fio. Como esse fio é o fio que está chegando energia para ele, vamos seguir o padrão aqui de vermelho, né? Que é o que traz a corrente elétrica para ele. Aí vamos lá com o GND. O GND na placa, você pode ver que eu tenho 3 GND aqui, ó. GND na placa, GND na placa e GND na placa. Esses GNDs, eles são os nossos negativos, eles são o terra da placa. A placa, você pode ver também que ela fornece 2 amperagens para a gente. Eu tenho entradas aqui, diferentes amperagens nessa placa. Eu posso ter uma entrada de até 12 volts nessa placa, tranquilamente, colocando uma fonte de até 12 volts, 5, 9 volts, essa entrada pode alternar aí com até no máximo 12 volts, só que ela vai soltar para a gente aqui, ó, 3 volts e 5 volts, isso aqui é o que ela traz para a gente. Ela também pode soltar diferentes voltagens que eu definir aqui nos pinos, né? Aí, agora, já liguei lá meu LED no pino, e agora eu vou ligar o pino terra do LED. Eu vou fazer
uma transiçãozinha de ponte só, única e exclusivamente, para mostrar essa característica da protoboard, para você entender essa característica da protoboard. Seguindo o padrão que a gente falou que iria seguir, a gente, no caso eu mesmo, preto. Aqui o terra vai ser preto. Vocês perceberam que a gente, ao mexer nos fios aqui, ó, a plataforma, ela direciona para você acertar tanto a horizontal quanto a vertical do fio. Então dá para fazer montagens muito bem estruturadas. Ó. Aqui a estrutura de ponte que eu te falei é essa estrutura aqui. Ó. Vou fazer uma ponte, uma ligação de duas colunas aí, da 11, né, e das linhas EF lá em cima. E como essa ligação é terra, então vamos ver preto nela. Está montado, essa é a parte estrutural. O que vai acontecer aí dentro? Vai acontecer aí dentro o que nós vamos programar já já. Daqui a pouco eu falo de programação, vamos falar o que fisicamente vai estar acontecendo ali dentro. Deixa eu afastar um pouquinho essa placa. Nem dei nome ao resistor, vamos dar um nome a esse resistor. Resistor. Pronto. Bem. Caminhar um pouquinho com ela aqui. Consegui. Tá, daqui a pouco eu falo de estrutura de programação. Nós já tivemos uma plataforma que vocês programaram em bloco, duas na realidade, coloquei duas plataformas aí na sua sala de aula para programação em bloco. Agora, não coloquei essa estrutura de linguagem de programação em bloco. Essa estrutura de linguagem é chamada de Scratch, ela foi feita lá no Meet, e a gente vai falar disso posteriormente, tá? Hoje a gente não vai utilizar essa estrutura de linguagem, a gente vai estudar a estrutura de linguagem de texto. Olha aí, você vê que o próprio programa, ele já deu uma estruturada aqui para mim, e vamos entender o que está acontecendo fisicamente ali nessa placa, nessa estrutura que a gente fez aqui. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu rodar essa simulação. Ó, erro de conexão, que beleza. Tá, mas vamos lá, antes de rodar essa estrutura aí, vamos olhar fisicamente o que está acontecendo. Como eu falei há pouco, temos aqui ó, um simulador físico para entender o que está acontecendo na estrutura elétrica do projeto. O que está acontecendo na estrutura elétrica do projeto? Pegamos aqui, isso aqui corresponde ao nosso circuito lá, seria o LED. Então, é o que corresponde ao LED. Vou pegar aqui um fio, seria o jampeamento lá, vou fazer uma ligação desse fio com uma fonte eletromagnética, uma FEM química no caso, que vai ser a pilha, vou colocar duas aqui. Vamos ligar um interruptor. Temos no projeto um resistor, então tem que ter uma resistência indicada aqui nesse circuito que vai ser feito por nós. Está aqui o resistor, mesmo jeitinho que estava lá. Aqui eu não vou dar número ao resistor, não vou dizer quanto vale o resistor. O que eu posso fazer com essa resistência, vou mostrar daqui a pouco, é mudar a resistividade, tanto do fio quanto a resistividade da bateria. Então eu posso, porque o fio ele tem, lá no terceiro ano você vai entender que o fio tem uma resistência interna. Que as fãs têm uma resistência interna. Você vê isso no teu cotidiano se você pegar a sua pilha e colocar ela dentro da geladeira. Se colocar ela dentro da geladeira, ela volta a funcionar, porque se diminui a temperatura, diminui a resistência, e aí a fonte eletromagnética a corrente passa a sair da fonte eletromagnética. Muito bem. Então tá aqui, nosso circuito está montado, só que não está ligado. E vamos ligar para ver o que acontece nesse caso. Pronto, está ligado. Ao ligar, nós percebemos que temos o quê? Nós temos uma corrente elétrica.
Vamos medir aqui, ele mede a tensão. Esse cara aqui que eu trouxe para vocês, ele mede a tensão. Tensão é o que você conhece na sua casa, aí, no seu cotidiano, como voltagem. Ele mede a voltagem do objeto. Deixa eu tentar arrumar ele aqui. Mede a voltagem do objeto. Medindo a voltagem, não quero medir só a voltagem, quero medir outra estrutura também, que é a amperagem. O que é amperagem? É a quantidade de elétrons que está passando aqui. Então eu vou lá, vou tirar esse fio e vou colocar um amperímetro aqui. Vou botar um amperímetro para medir essa corrente que está passando por aqui. Então, tenho duas medidas feitas aí. Tenho a voltagem sendo medida, tenho a amperagem sendo medida. A voltagem, que é a DDP, você está entendendo aqui, está vendo aí. Na tomada da sua casa, você recebe isso aqui como 220 volts, 215, 220 volts. Aí você tem que ter, por exemplo, um transformador para diminuir essa voltagem, carregar o celular, e aí ele vai diminuir para 5 volts, dependendo da marca, para 3 volts, 7 volts, depende da marca. Aqui eu tenho uma corrente muito pequenininha, por quê? Porque a resistência diminui essa corrente que está no circuito. Então, fisicamente é isso que está acontecendo. Corrente, eu tenho dois tipos de corrente. Quais são os tipos de corrente? Corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada e corrente contínua. Alternada é o que a gente recebe na tomada, corrente contínua é essa aqui que é gerada de forma química. Sempre que eu tenho uma estrutura química, eu tenho uma corrente contínua sendo gerada. Certo? Tranquilo? Então, sentido convencional, isso aqui o terceiro ano já deve estar identificando, porque o terceiro ano estuda tudo isso, e todas essas estruturas que eu estou falando. Vamos deixar esse nosso circuitinho aqui montado aqui, e vamos voltar lá para o nosso projeto. Cadê o nosso projeto? Cadê o nosso projeto? Tá aqui. Tá aqui. Então, vamos lá no nosso projeto. Remote output. Iniciar simulação. Interessante que não... Na página do... Vamos ver se ele consegue conexão com a internet agora. Conseguiu conexão com a internet. Beleza. Ele conseguiu e funcionou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo qual é o pino que vai ser trabalhado, que é o pino 13. Eu defini aqui, no modo de pino 13. Eu vou ter uma saída out no pino 13. E estou falando aqui para que ele desligue, ou ligue e desligue, e espere 1000 milissegundos, ou seja, ele espere 1 segundo para ligar e desligar esse circuito elétrico que foi feito aqui. Então, primeiro eu defino qual pino que eu vou trabalhar, e depois eu falo que eu vou ter um loop. O que é um loop, pessoal? Um loop ele vai estar sempre retornando aquele comando que você deu, né? Bom, é isso para a primeira aula. É o que temos aí. Bom, coisa muito simples, muito tranquila. Duas plataformas acontecendo. Essa primeira plataforma aqui, para a gente ver fisicamente o que está acontecendo. Nós vemos que temos uma corrente ali. Lógico, lá no caso aqui, eu estou interrompendo a corrente e acionando a corrente de novo. Estou desligando, ligando, né? E isso é feito porque foi programado aqui. Aqui eu não tenho uma programação, aqui é um circuito simples montado. Mas aqui você entende o que é uma tensão, que é uma diferença de potencial causada pelas pilhas, e essa diferença de potencial vai empurrar os elétrons para passar pelo LED lá. Lógico, aqui o resistor dá uma diminuída nesse conjunto de elétrons que estão passando, para não queimar o nosso LED. Aqui eu não tenho programação, eu tenho apenas um circuito montado direto. Aqui mesmo, aqui eu tenho uma programação que define que de 1 em 1 segundo, você pode ver que está sincronizado aqui, ó, vai mudando de 1 em 1 segundo aqui, ele vai acendendo e apagando. Então, sincronizado porque você colocou
a programação para isso. Essa é a primeira aula, espero que tenham gostado. Perguntas nos 3 canais, espero que a pergunta venha só no e-mail que eu vou deixar na sala, fica mais fácil para responder. E é isso, obrigado, até a próxima aula. Se você acessar aqui a plataforma, você já vai perceber que as aulas vão estar disponíveis lá para você poder copiar e brincar em casa. Valeu, até mais.